Oi, oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todas bem. Vim com mais um videozinho aqui pro canal e nesse vídeo eu venho falar para vocês um pouco de como foi o procedimento cirúrgico, né, que eu fiz. Mas antes de começar a contar para vocês, eu quero fazer uma correção aqui, que no vídeo anterior eu falei para vocês que o nome do carocinho, do nódulozinho que tinha aparecido na outra era linfonodo. Mas não, gente, não é esse nome não, tá? O nome que apareceu, até anotei aqui, é fibroadenoma. Foi esse nomezinho que apareceu, mas que não era doença nenhuma, esse nomezinho. E não linfonodo, como eu falei. Linfonodo é umas partezinhas que tem abaixo da nossa axila, que ela fez um exame também nesses linfonodos para saber se tinha metástase, tá? Que quando normalmente se descobre um câncer de mama, faz esse exame no linfonodo para saber se já tem metástase ou não. E graças a Deus, no meu caso, não tinha, tá certo? Bem, então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ficou marcada a minha cirurgia para o dia 27, né, de julho. E só que antes de fazer a cirurgia, a gente tem que fazer um exame chamado de linfocitilografia, que é justamente um examezinho para fazer uma marcação na mama, para que na hora da cirurgia o rapaz vá lá e coloque como se fosse uma tinta para aparecer, né, na hora da cirurgia e fazer os exames necessários nesses linfonodos. Esse exame é bem chatinho, tá? Porque o rapaz vem e coloca várias agulhas ao redor do seu mamilo, para que na hora da cirurgia seja injetada essa tinta. Ou eles injetam antes lá, eu não lembro direito, tá? Mas é praticamente para fazer isso. Então, no dia 27, eu fui às 6 e pouquinha da manhã para o laboratório para fazer esse exame, né, que é chamado de linfocitilografia. E a cirurgia estava marcada às 2h30 da tarde. Então, pela manhã eu fiz esse exame, voltei para casa e por volta das 12, meio-dia e meia, eu fui para uma clínica próxima ao hospital para fazer o agulhamento, que é como se fosse também, é uma marcação com agulhas bem fininhas para a médica saber bem certinho o local que vai ser retirado. Por quê? Como no meu caso não era um nódulo específico, então tinha que fazer essas marcações para poder saber o local exato de ser retirado. Não sei informar para vocês se quando é já descoberto um nódulo, se faz essa marcação também. Não sei informar para vocês, tá certo? Mas no meu caso, como eu tô falando aqui para vocês, uma experiência própria do que eu passei, então foi feito isso. Não dói, esse agulhamento não doeu, porque é feito anestesia, tá? Ela colocou umas agulhazinhas para fazer a marcação e fui para o hospital, tá? Chegando lá, eu já preenchi os papéis, já fui direto para a sala de cirurgia, tá? Eles já estavam lá me esperando. E eu fui com meu esposo ficou lá. Eu tô olhando para cá, meninas, para ver um minuto, porque minha bateria tá pouca. E meu esposo ficou lá, né, como meu acompanhante, ele ficou lá me esperando lá embaixo e eu fui para a sala de cirurgia, tá? A cirurgia foi feita o quadrante, que eles chamam de quadrante, né? Que foi retirado essa parte que foi demarcada. Mas eu também, no mesmo dia, na mesma hora, eu já fiz a assimetria das mamas, que é para deixar a mama, no caso a mama direita, que é a mama que não estava doente, assimilar à mama esquerda. Como eu tinha uma mama muito densa, então a gente já fez, optou por já fazer esse procedimento nessa cirurgia. Então foi feita a cirurgia do quadrante para retirar a parte acometida pela doença e foi feita a simetria na mama direita
para que elas ficassem parecidas, tá bom? A cirurgia demorou um pouco, só um pouquinho, meninas. A cirurgia demorou um pouco, acho que foi em torno de 5 a 6 horas. Eu fui para o quarto, já era mais de meia-noite, e eu já cheguei no quarto já acordada, mas assim um pouco ainda sonolenta. E depois que foi passando o efeito da anestesia, eu comecei a sentir um incômodo muito grande no meu olho esquerdo. Era como se tivesse areia dentro, eu não conseguia abrir. Então foi a noite toda assim. A enfermeira de vez em quando vinha dar compressa gelada, né? Compressa com a gazezinha, com água gelada, para ir aliviando. E graças a Deus, quando foi de manhã, eu já tinha melhorado já, mas meu olho ficou até um pouquinho inchado. Eu estava até com medo de ser reação da anestesia, né? Mas aí, graças a Deus, passou, graças a Deus, e consegui tomar café, né, pela manhã. Aí é a hora de tentar levantar. Quando eu fui tentar levantar, consegui ir até o banheiro para, né, tomar banho, mas quando eu cheguei lá, eu comecei a passar mal. Então, a enfermeira, com a ajuda do meu esposo, me trouxeram, ela assim me deu um banho super rápido, me trouxe de volta para a cama, minha pressão ficou muito baixa. E então, voltei para a cama e fiquei deitada novamente. Dessa mesma forma, foram mais 2 vezes. Tentei me levantar por 3 vezes e as 3 vezes que eu levantava, eu me sentia mal. Então, a médica optou por não me dar alta nesse dia, porque até então ficou acertado de eu sair no dia seguinte, né, da cirurgia, até por causa do Covid, para não ficar com muito tempo dentro do hospital. Mas, devido a eu ter passado mal 3 vezes, então, ela só me deu alta no dia seguinte, tá? Que no caso foi dia 29. Eu fiz a cirurgia dia 27, fiquei lá dia 28, eu vim para casa dia 29, tá? Vim para casa com 2 drenos, como foi mexido nas 2 mamas, que vou falar para vocês que era o que me assustava mais, era esses drenos, mas foi super tranquilo, super tranquilo. Eles são bem pequenininhos, parecem umas bolsinhas assim, mais ou menos desse tamanho assim, tá? De plástico. E foi super tranquilo. O incômodo era só para dormir, porque eu só podia dormir, né, assim, virada para cima, e eu não tinha o hábito de dormir assim, eu só dormia de lado, mas enfim, foi tranquilo. Com 7 dias, eu retornei para ela, né, para ela avaliar como é que estava, e nesses 7 dias ela já retirou os drenos. Então, assim, aquele medo que eu tinha, porque a sensação para mim que dava era que qualquer movimento que eu fizesse, aquela mangueirinha ia sair. Então, a gente fica assim meio que receosa, né, por causa disso, tá? Mas, assim, no geral, o procedimento foi tranquilo. Eu não, fora essa sensação de areia dentro do meu olho, assim, foi tranquilo. E esse mal-estar, né, que eu senti, que a maioria das pessoas sentem, assim, é considerado normal por você ficar muito tempo deitada e tudo. Eu senti esse mal-estar. Então, assim, em relação à cirurgia, foi tranquilo, tá? O pós-cirúrgico também, assim, pra mim, foi tranquilo. Eu sentia pouquíssima dor. Ela passou várias medicações para mim ficar tomando, anti-inflamatório, antibiótico. Então, assim, era pouquíssima dor mesmo, assim. Era só uma coisinha incômoda que realmente lembra que você tá cirurgiado. Mas dores, assim, insuportáveis, graças a Deus, eu não senti. Não sei se dá para vocês ouvirem, mas carro de som passando aqui, mas vamos lá. E foi isso, tá? Ela retirou o dreno com 7 dias, então assim, eu já dormi mais tranquila. Não dormi ainda da posição que eu tô acostumada a dormir. Sempre assim, né, como dizia a minha mãe, de papo para cima. Porque eu não tinha condições de dormir de lado. Mas depois que retirou o dreno, foi mais tranquilo, tá certo? Então, em relação à cirurgia, foi isso que foi acometido, tá? E eu esperei ainda um tempo, eu não lembro direito quantos dias foram, meninas, para sair o resultado da biópsia desse material que foi retirado da mama. Que quando ela retirou, ela fez biópsia também para saber se ainda tinha doença, né,
nesse material que foi tirado. E, infelizmente, ainda tinha doença, não era só aquela que a gente achava, que no caso era carcinoma do Quintal in situ. Quando veio a biópsia do material que foi retirado, também deu carcinoma invasivo. E, devido a isso, o protocolo de tratamento ia ser diferente. Eu ia ser preciso fazer quimioterapia, então eu procurei um oncologista. E ficou acertado fazer 6 sessões de quimioterapia e depois a gente ia ver o que é que a gente ia fazer pós a quimio, tá bom? Depois eu venho falando para vocês em relação ao tratamento, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Um super beijo e fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.